Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Márcio, eu sou consultor de gestão de pessoas, estou à frente das operações da marca, que é uma aceleradora. Nosso compromisso é quase que meio diário de gerar valor para você, líder, gestor, empreendedor. Meu objetivo basicamente é compartilhar com você as melhores práticas de gestão e as melhores preocupações das empresas nesse momento. Nós como consultoria estamos enfronhados com diferentes negócios e eu estou vendo ações que estão sendo tomadas. Então eu venho aqui colocar para você o que deve ser uma postura correta de um líder no presente momento da nossa realidade. Nosso compromisso é com você, com a economia do nosso país, que a gente precisa dos nossos negócios para gerar emprego, para gerar renda, para a gente manter a máquina, a engrenagem virando, ok? Eu acredito que você, como outros empresários, como a minha empresa também, deve estar um pouco atordoado com o impacto de tudo isso que está acontecendo, né? É frequência de informação, informação mudando rápido, um alto nível de ruído, e nós fomos forçados, de uma maneira meio assim imediata, a colocar nossa equipe em casa. Uma parte da nossa equipe é grupo de risco, não está trabalhando, uma parte teve que trabalhar home office e ela não está preparada totalmente para ser trabalhada home office, e isso que eu vejo conversando com outras pessoas, conversando com outros empresários, isso deu um impacto muito forte na produtividade da empresa. A produtividade da empresa começou a despencar. Despencar porque ela de verdade perdeu uma mão de obra, o pessoal é grupo de risco, existe uma preocupação muito grande em deixá-los em quarentena, de cumprir as legislações, também temos uma preocupação com a saúde dessas pessoas e ao mesmo tempo a nossa equipe ficou reduzida. E, em alguns casos uma parte dessa equipe está trabalhando home office. Nós seres humanos somos muito acostumados a trabalhar na frequência do mercado, pressão, cobrança, tal, entrega, isso parou, né? Então o tempo agora é o tempo que as pessoas estão definindo para cada atividade. Isso mexe muito com a cabeça delas e com a ordem de execução das suas atividades. Por isso, o nosso tema de hoje, a nossa preocupação hoje, sobre como manter a produtividade das equipes. Acompanhando as notícias, acompanhando o cenário, a gente vê uma leve intenção de retomada, e se as coisas retomarem, a gente vai ter que lidar com o recurso que a gente tem. E cabe a nós, gestores, enfrentar essa situação e gerar resultado, legal? Então hoje eu vou falar um pouco sobre produtividade. É um assunto que eu posso ficar falando o dia inteiro disso, mas eu vou falar de 3 coisas, cara, que são essenciais, e se você não está fazendo isso, se preocupe, porque isso é muito importante para o teu negócio. Eu quero que você pense que tudo isso que eu vou colocar hoje, reflita e medite sobre isso, vale para você e para sua equipe, mas primeiramente para você, porque naturalmente eu tenho conversado com os líderes e eles falando da equipe, falando da dificuldade, e eu faço pergunta para eles e eu vejo que a equipe nada mais é do que um manifesto de como esse líder está. Ele está desorientado, ele não está se planejando, ele não está se organizando, ele está em pânico. Então tudo isso naturalmente passa para as pessoas que estão nas suas equipes. Então vamos lá, você é a essência de tudo. Primeiro ponto, como a gente teve esse lapso temporal e parece que as pessoas foram influenciadas, estão no slow motion, né? Aquela coisa lenta, tal, tudo no tempo deles, tudo na forma que tem que acontecer, é importante você começar a colocar ordem nisso, definindo tempo para que as coisas sejam executadas. Você precisa definir uma ordem temporal. Você tem o período da manhã, você tem a retomada do almoço, que é o início da tarde, e você tem a caída de tarde. Então você tem à sua disposição 3 períodos, em alguns casos o 4º que é a noite, né? Para você poder alocar coisas. As pessoas precisam mentalmente entender que determinadas tarefas acontecem de manhã, determinadas tarefas acontecem na retomada do almoço e determinadas atividades acontecem no cair da tarde ou à noite em preparação para o outro dia de manhã. E crie essa linha temporal e defina dias específicos para as coisas acontecerem. Cara, isso é segunda, terça e quarta, quinta e sexta é outra coisa. Então você alinhe exatamente isso, deixe claro isso para as pessoas, que coisas têm que acontecer em dias específicos, legal? Quando você faz isso, você começa a colocar a primeira regra de ordem, a primeira regra de produtividade, tudo calibrado com a visão do cliente. O que nós precisamos entregar lá no final, o que nós precisamos concluir lá no final, na ponta, que abastecimento que a gente precisa gerar. E, consequentemente, se a gente está fazendo estoque para um período de retomada, também como as coisas vão acontecer. Nesse momento, é importante que você desça para o outro nível, que é, além de definir dias e horários para as coisas acontecer, é importante que você defina prioridade.
priorização de atividades. É importante que você detalhe, aí é hora que você sai do macro, né? Enquanto você está definindo o que deve acontecer, você está falando, olha, entregas e tal, você está falando de uma visão macro. Quando você vai definir prioridades, você vai para o micro. Aí você vai falar de cada pessoa, basicamente, as listas de atividades e de tarefas dessas pessoas. Isso é importante que você trabalhe nisso, e se você tem líderes abaixo de você, use eles para te apoiar dentro desse processo. Cara, equipe reduzida, home office, tudo acontecendo simultaneamente, dinâmicas novas de produtos sendo lançado, pessoas trabalhando em posições que muitas vezes não estão acostumadas a trabalhar. Muito importante construir com essas pessoas lista de tarefas. E importante não enfiar uma lista de tarefa na goela dessas pessoas, entendeu? Porque isso também não dá certo. Porque elas não vão entender a necessidade e a importância de que cada tarefa aconteça nessa ordem que foi definida. É importante que você faça isso rápido e junto com as pessoas, legal? Nesse momento, você tem que avaliar as coisas que são essenciais, as coisas que são fundamentais no teu negócio. É meio que a gente tem que fazer uma regra de Pareto, uma regra de 80-20, né? Que Pareto dizia que você tem que focar nas 20% de tarefa, 20% das tarefas mais importantes, que consequentemente você vai atingir as 80%. Então, os 20% mais importante, mais urgente, mais prioritário, tem que estar no topo da lista, para que a gente não seja acometido de fazer atividades que naturalmente a gente gosta mais ou prefere mais. Principalmente com atividades home office, tá? Isso é muito importante. As pessoas tendem no home office a ter um ruído maior do que no presencial. Então é importante você ordenar essa lista de atividades. Isso é fundamental. Nesse momento, é muito importante você não procrastinar. Puta, é difícil, é duro, tal. Procrastinar, não empurrar com a barriga. Você conhece um pouco das pessoas, você se conhece também. Você sabe quando você está, por exemplo, falando um pouco do meu perfil. Eu, naturalmente, sou mais produtivo de manhã. Então, de manhã eu coloco as atividades que me dão mais velocidade, mais difíceis, mais duras. As atividades de acompanhamento, de gestão, eu coloco mais no período da tarde. Conhece as pessoas, você sabe quando o start da tua equipe é mais forte, é mais fraco. E, naturalmente, você consegue relacionar esse start com o movimento que o teu negócio faz 360 graus. É importante você levar tudo isso em consideração. Mas, não empurra com a barriga. É duro, é difícil? Topo da lista. E o terceiro, e não menos importante, é você encontrar uma forma de acompanhar isso. Porque não adianta você criar metodologias, definir tempo, se você não acompanha, se você deixa no compromisso. Porque não é que a sua equipe não tem compromisso, por isso ela não está seguindo. Ela ainda está tentando, durante um tempo, a se adaptar a essa rotina nova. Então é importante o seu acompanhamento, não é para cobrar só, mas para ajudar as pessoas a se adaptarem nessa rotina nova, ajudar elas a internalizarem essa rotina nova. E aí você tem uma série de ferramentas que você pode usar à sua disposição. Hoje a gente vive uma era digital, então você tem aplicativos como Trello, aplicativos como Evernote, aplicativos como Focused e outros aplicativos N, né, que de verdade podem ajudar você a organizar essa linha temporal e expandir, é onde você consegue ver tudo o que está acontecendo e como está a evolução das atividades. E aí entra um trabalho legal seu, que é sentar com as pessoas e checar o que foi feito. Diariamente você tem que reavaliar isso e reorganizar isso, mesmo que sejam as atividades que são de rotina, atividades corriqueiras, atividades repetitivas. Se você não fizer isso, nada do que você fez para trás vai te dar resultados positivos, tá? Ah, mas eu tenho dificuldade, eu sou muito simples, eu não quero lidar com o aplicativo. Faz uma lista no Word, faz uma lista no Excel, uma lista de tarefas, você consegue checar o que tem que ser feito diariamente. Nesse momento você tem que acompanhar muito de perto. Então esse momento é um momento de você não estar na janelinha, de você estar lá na trincheira de guerra junto com as pessoas, ou se você está no grupo de risco e não pode estar junto com as pessoas, use o trabalho, como eu falei, remoto, online, WhatsApp, Skype, Hangout, seja qual for o aplicativo para você poder falar com as pessoas. Não tem nada disso? Vale o caderninho para acompanhar, para fazer uma checada, vale o telefone, mas é importante que você esteja posicionado no acompanhamento. Líderes,
Eu acredito que em momentos de extrema dificuldade, quando você tem equipes reduzidas, situações adversas, é o momento de você traçar a performance da tua equipe e é o momento de cada um dar a sua cota de contribuição e um pouquinho a mais. Se cada um dá a sua cota de contribuição e um pouquinho a mais, inclusive você com baita pouquinho a mais, a gente consegue elevar a produtividade da equipe e a disciplina de acompanhar diariamente mantém o foco do time todo e seu no que é importante para o negócio e no resultado, tá? Aproveita esse conteúdo, tenta aplicar, compartilha aqui com a gente se está dando certo ou não. Forte abraço para você, uma ótima semana.